Eu escutei um tu. Vamos parar tudo aqui. Vamos parar tudo aqui. Quem tá feliz aí, levanta a mão. Eu acho que ele chegou. A nave devolveu. Arthur Sérgio! Ia lá a nave. Olha lá a nave. Olha lá a nave. Ô, Léo, milhões de desculpas. Eu vim para a Serra, né? E eu ia chegar a tempo para fazer o bate-papo aqui com você. Mas eu peguei um engarrafamento monstruoso, cara. É Monstruoso. sexta-feira, né? Aí eu cheguei nesse minuto. Acabei de chegar, encostei o carro, liguei o celular para falar com você. Se Ainda quiser ir dá ao tempo? banheiro, lógico, Não, tô aqui enrolando o pessoal. Se quiser beber água, eu só vou pegar um fone de ouvido lá, para ficar tá melhor. bom. Espera Tá aí, bom. rapidinho. Tá bom, obrigado. Deixa eu Ei, ajeitar. gente, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Deixa eu ajeitar aqui o tripé. Pô, perfeito. Espera aí, deixa eu pegar o fone de ouvido lá rapidinho. Vai lá. Aí, ufologia, o Fernando falou que não conversa e riu. Conversa. Sabe quando eu comecei a aprender, eu vi um vídeo, não sei se vocês já viram esse vídeo, que tá uma mulher com a mãe, aí, ah lá, mãe, eles estão chegando. Aí ela perguntava uma coisa e ele piscava. Já viram esse vídeo? Esse vídeo é muito interessante. Maria Alves, boa noite a todos, boa noite. Portal Totem de Luz, boa noite vocês, obrigado por estar aqui. E ele chegou, estava feliz. Depois, se vocês quiserem, eu mostro todos os vídeos, ou então vocês cliquem na aba vídeos, que tem lá as coisas que eu filmei, as coisas sinistras, assim, que a gente não sabe o que é, né? E eu estou pedindo para eles se apresentarem lá na serra para onde eu vou mês que vem, para a gente poder filmar. Tá falando alguma coisa? Poxa, eu esqueci de trazer todos os ETzinhos que eu comprei na banca do Arthur. O Arthur tem ETzinho, tem luminária bacana. Você tem alguma loja virtual que vende essas coisas, Arthur? Olha, ainda não. Eu só vendo presencial mesmo. Nos eventos. Você Ficou ainda baixo. tem um anel de Atlântico? Então, eu escondi ele tão escondido, eu botei ele no meu altar, eu estava falando pro pessoal, que eu não sei. Eu peguei a energia do Egito e guardei tanto que eu não estou conseguindo achá-lo. Anel de Atlântida é para estar no dedo. Olha para cá, Léo. Mas o que acontece? Ah, aqui, cara. Olha, materializou aqui ao lado. Ó, gente, deixa eu botar aqui também. Pronto. É tá um isso pouquinho aí. Apertado porque eu tô meio gordinho. E botei acho que no dedo errado também. Então tá aqui. O anel. Você está me ouvindo bem, Léo? Está me ouvindo bem? Sim. Beleza. Eu estou aqui, ó, atrás de mim é a biblioteca da casa aqui da Serra da Beleza, ó. Não sei se dá para ver bem. A gente estava vendo. Ah, nossa, muita coisa, hein? Parece não ter muita coisa, mas quando eu vim para cá, eu trouxe 33 caixas grandes de livros. Caramba. Eu tive que fazer 2 viagens, que foi a herança da minha mãe. Minha mãe deixou 4 paredes de livros. Caramba, que legal. Muito legal. Me deu muita vontade de ir, porque eu tô buscando muito montanha em serra, sabe? Esse ano, Sim. Sérgio. E aí eu vi lá o seu cartaz, já mostrei aqui pro pessoal, né? Que vai ter um encontro dia 23 e 24. Aliás, tem gente até com ele. Eu tô com ele aqui, ó. Eu trouxe para amanhã colocar nos hotéis aqui da região. Deixa eu ampliar aqui. Tá dando ó, Vigília na Serra da Beleza tá dia 23, 24, palestra. Isso. E aí o Fernando falou que o Jackson é bem conhecido também, né? Então vale a pena ir. Sim, o Jackson Camargo, ele está vindo de Curitiba para fazer uma palestra para nós sobre a Noite Oficial dos OVNIs, né? Que aconteceu em 1989, que foram detectados 21 objetos no nosso espaço aéreo. E essa noite entrou para a história porque o ministro da Aeronáutica autorizou uma perseguição aos objetos. Então, saíram caças de Santa Cruz, de Anápolis,
6 caças perseguiram os 21 objetos pelo nosso espaço aéreo. E depois que acabou tudo isso, durou mais de 2 horas, mais ou menos. Aí o ministro juntou os pilotos, os controladores, juntou todo mundo, chamou a imprensa e falou: podem falar. Ó, que legal. Poderia ser sempre assim, né? E aí ele virou nosso ídolo, né? Virou nosso grande colaborador, o ministro da época, o ministro Moreira Lima, ministro da Aeronáutica da época. E aí acho que ele já é falecido, e aí ele virou o ídolo da ufologia brasileira, né? Porque foi a primeira vez que a aeronáutica liberou as informações, né? Que legal. Ó, o Fernando está falando, o Arthur é um dos grandes ícones da nossa ufologia. E o Alessandro botou, o Alessandro botou, ministro da Defesa. Eu vou falar uma coisa rapidinho, não sei se eu já te contei. O último vídeo que eu mostrei de uma coisa piscando lá, que eu vi uma frota assim, eles ficavam se espalhando. Logo em seguida você apareceu fazer. Teve o caso de Magé, né? Macaé, Magé? Sim, Magé. Aí eu falei assim, caramba, logo, acho que foi no dia seguinte, alguma coisa assim. Aí depois, quando eu vi você dando entrevista, eu falei, então eu acredito. Arthur Sérgio está lá dando entrevista, falando sobre. Então eu acredito lá que alguma coisa aconteceu. Aquele dia nem eu acreditei, cara. Eu saí de casa, eu tinha 1.000 e poucos seguidores no meu YouTube. Quando eu voltei à noite, tinha mais de 5.000 seguidores. Caramba, que legal. Foi, essa participação minha lá dando entrevista deu 90.000 visualizações. Eu não estou acostumado com isso. Não, interessante aquilo que vocês relataram, né? Que o pessoal tentava ir com drone, o drone era. Tentavam derrubar o drone, né? Ou se chegaram a derrubar o drone para ver que tinha uma área descampada, não é isso? Descampada que se diz? Uma área restrita na época, né? Você não podia colocar o drone em cima de instalações militares, né? Porque onde aconteceu tudo ali era próximo de uma fábrica de munições do exército. A famosa Imbel. Imbel é o nome dessa. Produz munições e armamentos para o exército brasileiro, né? Pode falar. Não, é isso. E aí, então não podia circular com o drone em cima das instalações da fábrica. Sim, imagino. Aí o tema da live é pesquisa de campo na ufologia brasileira. Você quer falar um pouco sobre isso? Nós somos aficionados, né, em pesquisa de campo, né? A ufologia hoje ela é toda departamentalizada, né? Tem os escritores, tem os pesquisadores, tem os youtubers. No caso, você pode se dizer um youtuber que divulga a ufologia através do seu canal. Tem o pessoal que faz pesquisa através de informações de histórias do passado. Tem todo tipo de especialista hoje em dia, né? E nós nos orgulhamos de ser, vamos dizer assim, a especialização mais raiz, né? Que é o pessoal muito antigo. Eu sou veterano, vou fazer 35 anos de pesquisa, e a nossa praia é ir para o meio do mato, é ir para a montanha e tentar visualizar, tentar qualquer forma de contato com o fenômeno, né? É uma coisa meio utópica, né? O pessoal fala, vocês são loucos, quem é que vai para lugares com a pretensão de ver o fenômeno OVNI, né? Mas eu acho que a gente ganhou pela persistência. Ao longo desses anos, a gente já logrou êxito, já vimos algumas coisas muito interessantes, muito mais do que uma luzinha ao longe na serra, né? A gente já viu coisas muito perto, já vimos. Eu, particularmente, costumo dizer, eu já vi quase 40 vezes o fenômeno na sua plenitude, né? Já vi muita Caramba. coisa. Pode contar algum?
Bom, tem um que é bastante famoso, que aconteceu aqui na Serra da Beleza, que foi parar na mídia, foi parar no History Channel, através do programa De Carona com OVNI, que foi um seriado, foi o primeiro seriado de ufologia brasileiro Eu lembro. veiculado pelo History. Até hoje ainda passam uns reprises, né? E esse nosso caso foi parar nesse programa. Foi um dos episódios, foi o episódio feito aqui na Serra da Beleza. E foi o caso de que nós estávamos em vigília, eu e um outro pesquisador, o Júlio Ferreira, e nós nos deparamos com uma luz muito grande, uma luz de 60 metros de diâmetro, que tomava a montanha, a estrada e parte da montanha para baixo da estrada. E nesse momento que a gente se impactou com aquela visão, é como se fosse um. Você imagina uma luz de solda elétrica, mas de 60 metros, uma coisa gigantesca, assim, pegava a montanha inteira. Para você ter ideia, nós estávamos a mais ou menos 1,5 km, 1,660 metros, e nós tivemos conjuntivite, nós tivemos a vista irritada. Eu ainda fui protegido porque eu uso óculos, mas o meu companheiro estava sem óculos, ele foi parar no oftalmologista na segunda-feira, entendeu? Caramba! Isso foi numa noite de sábado. E nesse momento que nós estávamos vendo isso, passou um carro na estrada embaixo do objeto. E o carro foi totalmente tomado. Parecia aquelas cenas de Spielberg, né? De cena de contato imediato, né? E a gente assistindo de camarote, eu estava com binóculo, e aí o cara, depois que passou por baixo do objeto, ele disparou em altíssima velocidade, passando para nós de que ele estaria em pânico. Aquela pessoa estava em pânico, né? Porque ele acelerou de maneira estúpida, né? Uma coisa absurda. Ele quase capotou o carro. Caramba, acho que eu também teria um pouco de medo. Sim, e houve uma interação, porque a gente tinha dito, antes de tudo acontecer, a gente tinha conversado de que se acontecesse alguma coisa, nós não íamos fotografar e nem filmar. E guardamos o equipamento. Nós estávamos com o equipamento montado no tripé, guardamos o equipamento. Até o meu amigo não gostou muito. Eu falei, cara, a gente não precisa de imagem para nada, a gente não vai ganhar nada com isso. Mais vale você testemunhar o. Uma realização, né? Exatamente. E aí não deu outra. Demorou uns 15 a 20 minutos, já apareceu. Entendeu? Parece que eles estavam nos ouvindo. E aí o que aconteceu? Nessa hora do carro, aquela história toda, aquele entusiasmo, o meu amigo chegou e falou, eu vou fotografar. E puxou uma câmera digital do bolso do casaco. Na hora que ele puxou, a luz apagou. E aí eu lembrei que a gente tinha dito que não ia fotografar. Que não é fotografar. E aí eu bati na mão dele e falei, guarda essa merda, a gente falou que não ia fotografar. Uhum. Foi esse o termo que eu usei. Eu falei, guarda essa merda, a gente falou que não ia fotografar. E quando eu bati na mão dele, ele guardou a luz, voltou. Ou seja, estava havendo alguma forma de interação. Eles sabiam o que nós estávamos falando, sabiam o que nós estávamos pensando. Eu sei que nós, na época, calculamos em torno de 6 minutos, mais ou menos. Foram 6 minutos de um transe, de uma coisa fantástica, uma mistura de sensações, uma realização, um regozijo, entendeu? Aí depois disso, nós falhamos totalmente como pesquisadores, né? Nós deveríamos ter ficado a noite toda, porque eles estavam ali na região. Talvez aquela experiência se estendesse pela madrugada adentro. Nós teríamos que ter ido atrás daquele cara do carro. Uma série de fatores. Nós tínhamos que ter ido no dia seguinte
em cima da montanha onde o objeto estava, não sei se estava pousado ou pelo menos próximo Tá ali. parado. Tinha uma marca lá, nós viemos descobrir a marca 4 meses depois. Então, por conta da emoção, eu calculo que foi por conta da emoção, nós cometemos uma série de falhas pelo ponto de vista de pesquisadores, né? Porque quando acabou, eu falei para o meu amigo, eu falei, cara, eu não quero ver mais nada, estou satisfeito, eu quero tomar uma cerveja, comer uma pizza, vamos descer, Comemorar. vamos para a cidade comemorar. Eu estava doido para contar para todo mundo, entendeu? Então, a gente desceu, parecia que a gente tinha visto Papai Noel, entendeu? Sorriso de orelha a orelha, os olhos brilhando, e nós ficamos meio bronzeados, cara. Você vê como é que é a força dessa tecnologia. Eu acredito que a gente tenha ficado pego um bronze, entendeu? A gente ficou meio no Atingiu a bronze. pele e os olhos, né? Sim, sim, sim. Ah, detalhe importante. Queimou a câmera do cara, nunca mais funcionou. A câmera Caramba, nunca mais funcionou. caramba. O cara do conserto lá da autorizada da câmera falou que não sabe nem qual é o defeito. Simplesmente ela parou de funcionar. Eu Entendeu? falei aqui já no canal que um celular que eu comprei, vai lá ver a nave mãe. Eu falei, não vou ficar aqui com o meu celular. No dia seguinte, ele ficou a metade, todo colorido assim, e aqui funcionando. Aí eu levei na autorizada e falou, não, mas a gente não está entendendo o que aconteceu aqui. A É isso gente não aí. sabe. 4 horas que eu fiquei lá esperando me darem um celular novo. Ó, o Alessandro falou, Imbel, indústria de materiais bélicos, ou de Imagé. E o Isso. Fernando falou: o incidente de Magé completou 3 anos no último dia 13 de maio, se não me engano. Ó, Sim, sim, sim. foi esse mês. Boa noite. Essa semana agora completou 3 anos. Eu até fiz uma postagem aí dos MIBs, né? Uma foto dos MIBs mostrando aquele cristal daquela caneta que apagava a memória. Aí, É igual no filme. do filme. Aham. Então, é uma foto do Will Smith com aquela caneta dizendo assim: preste atenção, povo de Magé. Mas pesquisa de campo, assim, qual é o local que você fala assim, nossa, aquilo ali foi sinistro, aquilo ali. Fora esse seu caso, né? É. Tem algum outro que você fala assim, caramba, Então, aquilo ali foi para estudar mesmo. aqui na Serra da Beleza, existe uma incidência do fenômeno OVNI documentada que a gente estima ultrapassa 100 anos, entendeu? Caramba, Os moradores mais antigos, aliás, os melhores relatos são os relatos antigos, apesar de que mesmo hoje em dia ainda tem excelentes casos, excelentes relatos. Outro dia eu entrevistei um senhorzinho que trabalha aqui na fazenda onde a gente faz o nosso evento. Eu sempre via ele, ele sempre me cumprimentava, uma pessoa muito bacana, mas eu nunca pensei em conversar com ele. Aí outro dia eu entrevistei esse senhor e ele falou que viu uma nave do tamanho de um Fusca, ele falou, parecia um Fusca redondo. E através do vidro, ele falou que era como se fosse um para-brisa, ele viu duas pessoas. E ele falou que eram seres humanos. E ele então viu assim a 20 metros de distância. será que era militar? Não, e ele descreveu, falou que eram homens brancos, barbudos. Ele falou que um tinha uma barba preta, o outro tinha uma barba vermelha. E ele Ah, que falou legal. que eles tinham olhos azuis e que eles ficaram alguns segundos ali olhando para ele. Ele falou que ficou muito tempo olhando para esses caras. Os caras olhando para ele e ele e a esposa olhando para os caras.
E a esposa apavorada, querendo ir embora, e ele parado dentro do carro, olhando aquele objeto, e os caras dentro do objeto. E depois o objeto levantou e foi embora. E ele falou que já viu isso outras vezes, não viu uma vez só, não. Ele falou de vários avistamentos, mas a maior parte desses avistamentos foi há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, quer dizer, aqui é eu chamo de sítio ufológico. É um dos sítios ufológicos mais, vamos dizer assim, com maior incidência entre os vários que a gente tem pelo Brasil todo, né? Mas tem um detalhe importante, Léo. Há 20, 30 anos atrás, a gente conseguia dizer, olha, Minas Gerais tem a maior incidência do fenômeno. A gente conseguia dizer Distrito Federal, Goiânia, região do Planalto Central, tem alta incidência. Hoje, nos últimos 20 anos para cá, não se tem mais condição de dizer, o Brasil inteiro está aparecendo. A região amazônica, o norte, né? A região do Pará, da Amazônia, toda a região amazônica explodiu com aquela história da Operação Prato, explodiu de incidência, de casos, são dezenas de casos. O próprio Nordeste também estourou casos de todo jeito. E ainda existem lugares a serem devidamente explorados pelo ponto de vista de ufologia, que o Sul, por exemplo, aquelas regiões de quilômetros de praia da Lagoa dos Patos, são quilômetros e quilômetros de praias desertas, infinitos de praias naquelas regiões do Sul. Então, o próprio território do Mato Grosso, ou seja, hoje pode-se dizer que o planeta inteiro está tendo uma alta incidência desse fenômeno, né? Cada vez mais contundente, né? Então... lá na Serra da Beleza, são sempre os mesmos formatos, porque tem muita gente que fala cilíndrico, redondo, é sempre o mesmo formato ou tem vários? Aí a história da Serra da Beleza, nesses 100 anos. No histórico, os formatos são muito variados. Você tem uma variedade. Eu mesmo já vi 2 ou 3 tipos diferentes de formas, mas existem algumas formas de pessoas que viram as naves, que viram os objetos, como nós vimos, né, nesse episódio que eu falei, que obedecem a um determinado padrão. Então, a gente tem pelo menos uma meia dúzia de referências, incluindo a nossa, cujo padrão é aquele padrão de elipse, aquele formato de bola de futebol americano, aquele formato elipsoidal. Então, existe esse padrão em termos de naves em torno de 15 metros, mais ou menos. Essa que nós vimos, a marca que nós descobrimos 4 meses depois, no dia não dava para ver a forma dela, só dava para ver a intensidade da luz. Mas dava para ver que a luz era maior do que o objeto propriamente dito. O objeto ele equivalia a 2 carros, mais ou menos. Agora, depois, 4 meses depois, quando nós descobrimos a marca, aí nós descobrimos que a marca era uma elipse. Era uma marca elipsoidal. Que legal. Então, quer dizer, isso foi legal que corroborou essa referência que a gente tem de formato de bola de futebol americano. Então, estava dentro do padrão. Existem várias referências de pessoas que viram a nave muito próxima e sempre elas relatam que ela parecia uma bola de futebol americano. Entendeu? Você falou sobre não filmar, eu lembrei que no início do ano de 2021 eu fiquei em João Pessoa. Eu queria até te perguntar isso, já que tem essa questão de pesquisa.
Um caso foi que apareceu, tinha uma bola bem grande assim, e ela estava piscando. E ela parou. Ela ficou parada. Aí, quando eu ia pegar o celular, ela apagava. Aí eu escondia o celular, ela voltava. Aí eu pegava o celular, ela parava. Eu falei, entendi, não é para filmar. E ela ficou ali. Aí veio outra, ficaram assim e foram. Aí eu falei para todo mundo, né? Era à noite. Gente, não sei o que eu vi. Aí no dia seguinte, um monte de mensagem no celular. Eu acho que eles estão no Nordeste, porque o Whindersson, acho que é o Whindersson Nunes, acabou de postar lá que filmou da mesma noite lá. Aí eu falei que interessante. E tinha essa questão de não acender. E outra coisa que eu vi lá, aí eu queria, se você tem isso no estudo, se você conhece, lá tem umas bolas assim na praia que elas correm rápido sobre a água. Eu vi isso, depois eu vi o cara falando numa live. Em João Pessoa também, essas bolas que parecem uma bola de sabão assim. Sim, sim. Eu tenho referência desse formato. A referência que eu tenho é que parecia uma bola de inox, que ela refletia o entorno e elas voavam em muita velocidade rente ao mar. É isso, eu vi lá. Inclusive, as pessoas que viram, o cara viu, comentou, mostrou para a esposa falou, não, aquilo é um jet ski. Aí ele falou, não, que jet ski? Ele não está nem encostando no mar. Tem que fazer Era onda. E ele referiu que era uma bola de inox voando em alta velocidade a poucos metros da água e não encostava na água. Isso foi na região do litoral de Torres. Torres é litoral do Rio Grande do Sul, perto de Tramandaí. Eu estive lá, passei uma semana lá fazendo pesquisa ao mesmo tempo, aproveitando a praia e tal. E nós colhemos esse depoimento. Eu tenho esse depoimento filmado, né? O depoimento de pessoas lá da região que relataram para nós. Então, quer dizer, existem inúmeros formatos, mas que eles são comuns até em outros países. Eu já vi objeto aqui em Minas Gerais de dia e existem os mesmos objetos filmados na União Soviética e nos Estados Unidos, idêntico ao que eu vi, entendeu? Então, existe essa questão. Os mesmos que aparecem por aqui podem aparecer em outros países, em outros continentes, em outras regiões. Do próprio Brasil mesmo, você tem condição. Aqui, por exemplo, aqui na Serra, nós já vimos um objeto que parecia uma torre de inox. Era um objeto na vertical, parecia uma torre comprida, e ele voava assim em pé. Ele Caramba. trafegava em pé, como se fosse uma torre de inox. Ele era todo de inox. Eu cheguei a pensar que era um balão, cara, mas não tinha nenhum comportamento de balão. Ele andou rápido e depois acelerou e ele se manteve em pé o tempo todo e ele brilhava com a tarde, o sol da tarde, ele reluzia como se fosse inox, como se fosse algum metal muito polido, né? Muito legal isso. Lá na região de Lavras Novas, em Minas Gerais, que é uma região linda, que fica no topo da serra. Obrigado. Cafezinho aqui, ó. Opa, cafezinho é bom. Cafezinho é muito bom. Aí você tem ideia, a previsão aqui hoje, aqui na serra, é de 11 graus. A previsão hoje é de 11 graus. Tem a coisinha coisada que ela vende o edredom. Tem que falar com ela. Ó, Mércia Pádua. Olá, amigos Léo e Arthur, gratidão imensa. Ela é de BH, Minas Gerais. Hoje ela não escreveu. O Alessandro Sparzi, acho que é isso, Sparzi. A Força Aérea Americana disponibilizou essa filmagem dessa bola sobre o mar. Que ele está falando. E o Ufologia Norte de Minas, o Fernando falou, queria que o Arthur explicasse para as pessoas um pouco sobre o que é o caso Magé e quais as impressões dele sobre aquele incidente, se for possível. Sim, o caso Magé, tudo indica, realmente aconteceu alguma coisa lá em Magé.
alguma coisa que eu digo, alguma coisa provavelmente de cunho ufológico, né? Realmente aconteceu alguma coisa. Nós conseguimos levantar uma série de informações, mas durante as investigações, é bom lembrar, nós estávamos no início, no auge da pandemia, era maio de 2020. Então, eu fui para lá, primeiramente, com 3 pesquisadores, eu e mais 3. Depois, ficamos indo lá de 3, de 4, conhecemos outros pesquisadores que também foram lá. E aí, o que aconteceu? No meio dessa. Nós fomos lá uma meia dúzia de vezes. No meio dessas investidas, 2 membros do nosso grupo pegaram Covid. E aí nós ficamos muito apreensivos. Naquele tempo, você ia no supermercado, voltava com a paranoia de que estava contaminado, né? Então, e aí outros fatores também, nós recebemos uma certa pressão e nós fomos obrigados a parar a investigação. Então, aquele tipo de coisa que a gente pensa que só acontece em filme, na realidade, a gente não foi nada muito contundente, não recebemos grandes ameaças nem nada, mas o recado é que era para a gente parar. E a gente Caramba. parou. E a gente foi obrigado a parar. Então, ficou o dito pelo não dito, muita contaminação, porque você, a partir do momento que você começa a entender como funciona a cabeça desses órgãos de inteligência, você começa a identificar que os caras colocam informação correta junto com informação falsa para confundir, entendeu? Às vezes, o episódio é um só, eles transformam em 5, 6 episódios, todos muito parecidos. Então, vai gerando uma confusão e eles vão silenciando a maior parte das testemunhas. Então, a gente percebe o seguinte: se você não conseguir algo muito relevante nos primeiros dias, pode esquecer, entendeu? Passou aquele período ali daquela janela de informação, de 2, 3 dias, pode esquecer, porque você vai passar a vida pegando um pedaço aqui, outro acolá, e aí você acaba não conseguindo montar o caso, entendeu? Eu me, le- Saber eu me lembro, exatamente o que aconteceu. eu me lembrei, sobre você falou testemunhas, eu me lembrei que a maioria comentava que parecia um ônibus, né? Era uma coisa que parecia um ônibus. Aí eles começavam a falar e as testemunhas começaram a falar coisas parecidas, né? Ah, mas era muito esquisito, porque ele era comprido, mas ao mesmo tempo, olhando do outro lado, aí alguns falaram que era tipo a bola de futebol americano, né? Olhando de uma outra forma. Então, aí, não sei, né, se essas testemunhas continuam falando sobre isso. Não. Tiveram muitas testemunhas que foram plantadas para confundir, entendeu? Ah, Então, teve muita contaminação. Inclusive, os próprios ufólogos, né, nossos colegas, que sequer foram até lá e sequer se dignaram a nos ligar e perguntar: olha, o que está acontecendo aí? Também colaboraram para esse acobertamento. Por quê? Porque ficaram dando palpite à distância, dizendo que o caso que não era nada, que a gente foi lá para aparecer. Então, quer dizer, existe essa coisa do ser humano de se não foi ele que estava lá para investigar, ele quer desqualificar o seu trabalho, entendeu? Infelizmente existe esse tipo de coisa. E isso aconteceu, vários ufólogos, inclusive da revista UFO, vários ufólogos aí que são tidos como pessoas sérias, tiveram esse expediente de querer desqualificar o pouco que a gente fez.
entendeu? Então, Chato isso. é lamentável isso, mas isso aconteceu e é importante ser lembrado, porque isso, além de contribuir para o acobertamento de um fato que poderia realmente ser ufológico, isso também é uma baita falta de respeito, né? Não, total falta de respeito. Eu ia fazer uma pergunta, esqueci a pergunta, gente, depois vem aqui. Adri Castro, boa noite, acompanhando aqui. Muito obrigado, Adri. Grande Adriano. Esse pessoal aí são todos amigos, pesquisadores. A Adriana Castro é uma analista de imagens, uma das pessoas, na atualidade, mais requisitada para análise de imagens. O Alessandro Sbarzi é pesquisador de campo também, está sempre aqui na Serra da Beleza conosco. Então, é importante dizer que a Serra da Beleza se transformou num ponto de encontro de ufólogos que vêm de várias partes do Brasil. Então, aqui nós temos o Rony Vernet, que seria interessante, numa oportunidade, você também entrevistá-lo. Quem quiser, só vir. O Rony, você tem ideia, o Rony hoje é um representante da nova geração de pesquisadores, é uma galera entusiasmada que mexe, aplica tecnologia para a investigação do fenômeno OVNI. Qual o nome dele, Rony? Rony Vernet. Rony Vernet. Vou separar aqui. O T é mudo, ele costuma dizer que eu sou o único que chama ele de Rony Vernet. Já separei aqui. Só para você ter uma ideia, Léo, hoje, aqui na Serra da Beleza, graças ao Rony, ao trabalho do Rony, nós temos hoje talvez a única base de monitoramento de objetos aéreos anômalos civil do Brasil, entendeu? Legal. Então, hoje nós temos um equipamento instalado aqui, são 6 câmeras de alta precisão, com placas de energia solar que mantém essas câmeras ligadas 24 horas, e tem mais uma câmera de visão noturna, aquela câmera de térmica, né, para visão noturna. Então, outros equipamentos estão sendo adquiridos, estão sendo instalados. Então, é uma galera que trouxe inovação, que trouxe tecnologia, agregou valor, né? A galera que está agregando valor à pesquisa. Então, nós estamos aí saindo daquela vigília raiz e entrando num outro padrão de tecnologia para fazer observação do fenômeno OVNI, né? Então, hoje, o trabalho aqui está de vento em popa, o pessoal é muito entusiasmado. Esses eventos que eu tenho feito, as nossas vigílias, a galera é equipamento de alto nível e a galera vara à noite, vai até de manhã, cara. Os caras são alucinados mesmo. Aqui ninguém gosta pouco do fenômeno, não. Sabe que Semana Santa eu fui para o Pico da Caledônia. Passar lá, alugou a casa para aplicativo. O céu tava lindo, uma lua cheia. Tu via assim tudo. Peguei todo o equipamento, tripé, não sei, câmera profissional, celular, botei, de repente veio a nuvem e começou a chover. Falei, entendi, não quer aparecer, tudo bem. Eu guardei tudo. A gente investe mesmo nessa coisa. O Alessandro botou. Rony Vernet. Eu esqueci de dizer, aqui na Serra também tem esse componente. Às vezes você vai super equipado e não acontece nada. E aí, naquele dia que você diz, não, hoje eu não vou tirar nem o celular do bolso, e aí você acaba tendo uma experiência interessante, entendeu? Sim, é você andando na rua. Sim, mas mesmo assim, em algumas oportunidades que estava todo o equipamento montado, eles também apareceram, entendeu?
esse equipamento todo que está sendo instalado aqui e está sendo utilizado, estão aprendendo a utilizá-lo, né? Esse equipamento, como é que se diz? Ele já logrou algumas boas imagens, entendeu? Já tem algumas boas imagens demonstrando que está valendo a pena seguir em frente, entendeu? Eu acho que, em algum momento, se for dada a permissão, a gente vai acabar fazendo um bom registro, entendeu? Eu, Leonardo, tenho certeza que já existem, estão por aqui, enfim, estão passeando. Eu quero fazer uma pergunta, vou contar uma história e vou fazer uma pergunta. Uma vez eu estava andando na rua e tinha um objeto totalmente estranho, parado. E eu mostrei para uma pessoa, você está vendo aquilo? Aí ela começou a entrar em pânico e correu. Já aconteceu isso em alguma vigília de vocês, de alguém ver e dar um medo e sair correndo? Aqui tem uma questão seguinte: quando o fenômeno verdadeiro se manifesta, porque é importante dizer, não é todo dia e toda hora que você vai chegar aqui e vai ver o fenômeno, entendeu? O fenômeno que eu digo na sua plenitude, né? O fenômeno real, né? Mas quando eles começam a dar as caras, existe uma coisa que a gente não pode provar, mas é um palpite coerente. Parece que eles primeiro fazem uma aparição rápida e avaliam a reação do grupo ou das pessoas que ali estão, e aí eles se manifestam proporcional à reação do grupo. Então, já aconteceu de o grupo se manter sereno, tranquilo, em silêncio, e aí parece que eles se manifestam, eles ficam mais à vontade. E aí você consegue ter uma experiência razoável. Mas se alguém do grupo manifestar pânico, medo, ou gritar, ou qualquer. Ou, às vezes, o simples fato de apontar e falar, eles saem fora, cara. Então fica parecendo que eles testam a gente e eles também se manifestam de acordo com diretamente proporcional à nossa reação, entendeu? Eu me Então, lembro que era tipo 2 da tarde, assim, tava um sol, e no céu só tinha aquele. Acho que era preto, com, não sei, cinza, alguma coisa assim. Falei, você tá vendo aquilo? Aí depois que eu fiquei vendo o cara gritando, quando eu olhei já não estava mais lá. É exatamente assim. para você ter ideia, no passado, os primeiros pesquisadores que vieram para cá, que foram pioneiros aqui, na década de 80, eles já falavam sobre isso, que esses seres, parece que eles estão se mostrando para nós, entendeu? Parece que eles estão desfilando para você, quando na realidade eu arrisco o palpite de que eles estariam avaliando a sua reação ou das pessoas que ali estão, como se fosse preciso ter uma certa calma para suportar a presença deles, entendeu? Para presenciar aquele fenômeno. Eu não sei, é um Não, palpite. você já foi lá no Círculo Fonte de Luz, né? E eu sempre, já deu palestra lá 2 vezes. E eu sempre falei isso, né? Gente, se aparecer, ninguém corre. Porque eu já percebi isso, porque quando tem um movimento, porque eu sempre pergunto assim, quando alguma pessoa está sozinha aparece e quando tem outras pessoas não aparece, né? No mesmo local. Eu também percebo isso. Ufologia Norte de Minas falou. Oi, Só para pode falar. acrescentar, esse racional ele é muito interessante. Esses dias atrás, eu andei pensando nessa questão de como é importante você vivenciar aquela presença, você vivenciar a região, o local. Como é importante, é como se você tivesse que conviver com aquilo.
para, entre aspas, ter uma permissão em algum momento para presenciá-los, entendeu? Então, não é o fato de simplesmente vir para cá cheio de equipamento e achar que vai ver alguma coisa extraordinária. Eu hoje enxergo dessa maneira. Eu acho que tem uma questão de respeito. É como se você tivesse que reverenciar aquele fenômeno, você tivesse que demonstrar respeito pelo aquele fenômeno. É como se você tivesse que conviver com aquela energia, com aquela possibilidade, para aí sim, em algum momento, você será autorizado, será premiado, né? Porque existe uma sensação muito clara. Você pode estar com o melhor equipamento do mundo, não é você que decide, são eles, porra. É verdade. É verdade. Então é mais ou menos por aí. Ó, o Fernando falou: vou dar o nome aos bois. O falecido ufólogo Ademar Gevaer, da revista UFO, desqualificou o caso de Magé. A opinião dele, né, tinha muito peso e desqualificou no caso do Magé. Acabou sendo um balde de água fria no assunto no meio ufológico. O Alessandro botou: ufologia foge da lógica humana convencional. Exatamente. Ó, o Alessandro tocou num ponto importante. Hoje sabemos que o fenômeno UFO, o fenômeno OVNI, o que seja, ele é o único objeto de estudos que enquadra o estudioso, cujo estudioso não tem nenhuma gerência sobre aquilo. Nenhuma, absolutamente. Pelo contrário, é um objeto de estudo que te coloca no seu lugar como um ser insignificante. Essa é uma das reflexões que quando você está diante desse fenômeno, você pode ter do tamanho da sua insignificância. Nós não somos nada, cara. Nós não somos absolutamente nada. Nós não sabemos absolutamente nada. O fenômeno mostra para você, fala, olha aí, ô seu trouxa, desce do pedestal que tu não é porra nenhuma, entendeu? Então, é aquilo que eu mencionei antes. Você tem que ter humildade, você tem que ter reverência, respeito por essas manifestações, por essas entidades que talvez estejam aqui há milênios cuidando do nosso planeta, cuidando da vida na galáxia, no sistema. E a gente aqui, seres humanos medíocres, destruindo tudo, só fazemos merda e nos achamos o máximo. Entendeu? Não cuida desse, vai procurar outro para destruir outro. Não dá para entender isso, né? Isso é meio esquisito. Arthur, é uma reflexão coerente, você pensar dessa maneira, entendeu? Deixa eu falar uma coisa, eu não sei se foi você, porque você sabe que lá no grupo Circo Fonte de Luz, né, no grupo de estudos, a gente chamava pessoas para dar palestra. Você foi 2 vezes. Foi você que mostrou um vídeo, acho que foi na Serra da Beleza, onde como se fossem luzinhas andando assim. Dois foi você? Foi. Pô, aquele vídeo é muito legal. Esse vídeo, ele está um pouco esquecido, eu estou até pensando em postar de novo, porque ele tem sempre que ser lembrado, esse vídeo. Eu fico até arrepiado. Aquele vídeo ali mexe comigo. Esse vídeo, para mim, ele foi o resultado de 30 anos de pesquisa. 30 anos, eu nunca tinha conseguido filmar o fenômeno. E nesse dia, era uma terça-feira, dia de semana, nós estávamos gravando uma matéria para a TV Rio Sul, que é afiliada da Globo de Resende. Tinha uma equipe aqui conosco, filmando e gravando com várias testemunhas, fizeram um programa lindo. E aí a gente passou o dia inteiro trabalhando com essa equipe de televisão
E a repórter, toda hora ela me lembrava, porra, eu não posso perder o pôr do sol. A gente não pode perder o pôr do sol. E a gente o dia inteiro ralando. E aí, quando chegou na hora do pôr do sol, eu falei, não, agora vamos para o pôr do sol, porque ela falou o dia todo. Cara, quando chegou lá, a gente estava com outro videomaker que não era da televisão, que é o David Duarte, que é uma pessoa também incrível, muito competente nessa parte de filmagem, vídeo, mexe com tudo isso, né? E ele estava com equipamento também de primeira, mais o equipamento da televisão, cara. Quando chegou na hora do pôr do sol, a gente olhou e falei, olha lá, porra, eram 2 objetos voando em formação. E eles fizeram uma filmagem de 5 minutos, ou um pouco mais de 5 minutos. Durante todo esse tempo, os objetos não saíram da horizontal, não saíram da formação que eles estavam, totalmente, como se dá o nome? Linear. Equidistante. Não, equidistante. Eles não mudaram o distanciamento entre um e outro em nenhum momento. Eles trafegaram durante mais de 5 minutos e a gente conseguiu fazer as imagens. Ficou Bem alto bacana. nível. Mesmo assim, nós demoramos 2 meses analisando as imagens para ter coragem de postar como sendo um vídeo real, um vídeo verdadeiro. Eu considerei uma sorte, depois de 30 anos, a gente conseguir uma imagem, e eu só postei, confesso a você, depois que passou pela análise de um piloto da aeronáutica e de um outro aeronauta também, que mexia com aviação, e eles fizeram uma análise completa da imagem. Eles falaram, não, isso aí não tem como explicar isso sendo uma aeronave ou um drone ou o que seja, e não tem como explicar por uma opinião convencional. Aí eles disseram, Arthur, parabéns, você filmou objetos voadores não identificados. Aí eu falei, não, agora eu vou postar. Aí eu postei. O vídeo é bem legal. Isso foi em 2018. Era novembro de 2018. Bem legal. Ó, Zumira, boa noite, terráqueos e extraterrestres. Boa noite. Zumira, ela bota assim: sim, somos poucos evoluídos, acabamos com o nosso planeta e matamos nossa própria espécie. Não. Aí ela falou: travou, voltou, acho que é só com você, porque aqui não travou, não, Zumira. Vê aí se a sua internet. Ainda mais que eu botei uma internet exclusiva para live. Tem a internet da casa, essa aqui é exclusiva para não cair. Para mim está normal, tá normal. Mas muito legal aquele vídeo e outras coisas também que você mostrou lá, né? E eu me lembro do seu fiel cachorro também que você mostrou lá, né? Sempre Ele está ficava na aqui. vigília. Tá aí Ele está ele. aqui. Eu deixei ele lá na sala para não atrapalhar, mas ele está aqui. É muito legal. É É o para tu ver que o cachorro animal ponto. tá nas pesquisas aí toda. Muito Você legal isso. sabia? Eu vou contar uma. Em novembro do ano passado, eu estava descendo, 8 horas da noite, descendo de carro, eu e um amigo e ele, no banco de trás. E a gente estava indo para uma festa de aniversário numa outra cidade, e a gente ia lá na festinha. E quando chegou numa parte da serra que tem curvas, muitas curvas, e não tem acostamento, ele pulou do banco de trás no colo do meu amigo. E ele não costuma fazer isso, ele vai quietinho lá na janela dele, olhando a janela. Aí eu botei ele para trás, pensando que ele estava fazendo bagunça. E aí ele pulou de novo. E aí o meu amigo falou, porra, ele está estranho. Quando eu olhei para a cara dele, ele estava paralisado, com o olho esbugalhado e tremendo. Eu já conheço essa reação dos cães. Na mesma hora, eu abri o vidro, cara. Olhei para fora. Quando eu olhei para fora, eram 2 bolas de luz
numa região da montanha que não tem casa, não tem trilha, não tem como ter nada lá. Eram 2 bolas, mas era uma luz prateada, parecia aquele estroboscópio de boate, aquela luz prateada, mas 2 assim enormes, enormes. Se você for equiparar, cada uma delas equivalia a um caminhão de tamanho. Eram 2. E na hora eu fiquei. Isso é uma questão interessante. Quando o fenômeno se manifesta, geralmente você tem que tomar decisões muito rápidas. Senão você perde aquela oportunidade. E foi o que aconteceu comigo. Eu olhei para o cachorro, olhei aquilo ali, e olhei as curvas e não tem acostamento, e eu pensei rápido, se eu parar o carro aqui e ligar a seta, pode vir outro, me abalroar por trás, vai criar um acidente gravíssimo. E na hora eu tive que raciocinar e eu decidi que não tinha condição de parar ali. E aí eu acelerei, meti o pé e acelerei. Segui em frente. 10 minutos depois eu estava me sentindo o ufólogo mais bundão do mundo. Eu perdi uma oportunidade maravilhosa. Se eu parasse o carro e soltasse do carro, talvez aquelas 2 luzes viriam para cima de nós. Talvez, né? Eu acho que ali tinha uma experiência ali extraordinária, mas infelizmente, na hora eu pensei na segurança, na hora eu pensei na possibilidade de um acidente grave, e aí segui em frente. E aí fiquei inconformado. E aí, na volta da festa, nós paramos lá, olhamos tudo, não tinha mais nada. Mas aí foi bom porque confirmou que tinha alguma coisa extraordinária lá. Entendeu? Não, e eu toquei no assunto do cachorro e acabou vindo essa história assim que nós ganhamos de brinde aqui. Obrigado, cachorrinho. Obrigado. Ó, Alessandro, pergunte ao Arthur se ele acha que os animais têm maiores percepções sobre esses fenômenos. Com certeza absoluta. Com certeza. Todos os animais têm uma percepção extrasensorial muito maior que os cães em particular, né? Os cães enxergam em outra dimensão, ouvem 16 mil vezes mais que nós, entendeu? Percebem no nível quântico, não tenha dúvida, os cães percebem no nível quântico e tem um faro absurdamente maior do que vocês terem ideia, os cães hoje eles sentem o cheiro do câncer. O cão hoje ele sente o cheiro do câncer. Se você tiver um câncer, o teu cão vai sentir o cheiro e ele vai se manifestar como se estivesse querendo tratá-lo, entendeu? Outros animais também, os cavalos são extremamente telepatas. Os animais, eu tenho uma história, olha só como associou uma coisa a outra. Por que aquele vídeo das 2 luzinhas lá, que quando eu vi aquilo mexeu, eu tenho uma história que as pessoas falam assim, mas isso é meio esquisito, Léo. Eu escutava assim, como se alguém fosse assim, vai lá todo dia, às 8 alguma coisa, e você vai fazer uns sinais norte, sul, leste, oeste. Vai fazer. Aí eu não queria ir, mas o meu corpo ia sozinho. Aí chegou no último dia, que eles falaram que ia ser de tal data até tal data. Aí eu falei, acabou. Quando eu falei acabou, eu vi 4 coisas brancas, assim, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E eu não mexia, né? Além do medo, eu não mexia. Aí eu falei, nossa, eu tô ficando totalmente louco, maluco, com essas visões, totalmente. De repente, o meu cachorro sobe, aquele pequenininho branquinho que tinha, ele sobe e começa a ficar pulando e latindo para uma dessas coisas brancas. Aí essa coisa branca se afasta e ele vai latindo. Eu falei, cara, então isso é real. Se o cachorro tá botando para correr, aí eu fui para debaixo da cama. Daqui eu não saio, só quando o cachorro voltar. Eu tenho um pouquinho de medo ainda dessas coisas. A Zumira falou, para mim os animais
principalmente os cães, gatos, têm o dom de ver espíritos e prever fenômenos. Né? Os animais são incríveis, né? Tem uma pureza também neles, né? Renata Maia, será que tem como o Arthur mostrar o cãozinho dele antes da live acabar? Todo pronto, ficou famoso. Todo mundo quer ver o cãozinho, o ufólogo do Arthur Neto. E assim, as fotos que o Arthur mostrou lá na palestra, gente, é muito interessante, porque o cachorro sempre deitado ali no pé do pessoal fazendo vigília, sempre ali pertinho, sempre conectado com a vigília deles. O Billy está jantando. Quando ele acabar, Tá ele vai vir jantando. aqui. Por favor, né, gente? Não atrapalha a janta dele. Mas eu acho que essa energia ufológica, né, essa energia de UFO, de OVNI, ela tem uma questão de pesquisa da parte deles e também uma pesquisa de amor, de cuidado também nessa questão com o planeta. Eu sinto isso, né? Porque Sim, tem sim. muita gente que coloca um terror dizendo um monte de coisa tipo Guerra dos Mundos, né? Isso. O Alessandro falou, é o Billy, hehe. O que acontece? Eu tenho uma opinião muito objetiva sobre essa questão. Esse negócio de ET mal, ET bom. O que acontece? Hoje, se você puxar um histórico de 40 anos para trás, os casos as testemunhas sofreram algum tipo de agressão, ou pela tecnologia, ou pelos próprios seres, primeiro, eles são estatisticamente irrelevantes. Junto ao todo de milhões de casos notificados no mundo inteiro nos últimos 40 anos, os casos de uma repercussão negativa para a testemunha, eles são ínfimos. Já começa por aí. Segundo, os principais casos onde esse tipo de coisas ocorreram de forma grave, ou seja, os casos mais graves, por incrível que pareça, aconteceram no Brasil. Aconteceram no norte do Brasil, na Operação Prato, é um exemplo disso. Até hoje acontecem casos cujas testemunhas acabam sendo gravemente feridas. E no Nordeste do Brasil. Muitos casos ocorreram no Nordeste do Brasil. Existe até um livro sobre isso, que era de um americano jornalista chamado Bob Pratt, e ele foi editado pela revista UFO, pela editora da revista UFO. O nome do livro é Perigo Alienígena no Brasil. São mais de 80 casos muito bem investigados, documentados por esse americano. Ele ficou 10 anos no Brasil fazendo esse trabalho. E eu não sei por que razão ele focou mais no Nordeste e no Norte do Brasil. Ele esteve também em Minas Gerais, inclusive eu fui a Minas Gerais, na região de Baldim, e fui recebido por uma família numa fazenda, uma família que são donos de aras, são donos de construtoras e tudo mais. Essa mesma família, nessa mesma fazenda, hospedou o Bob Pratt lá. Bob Pratt ficou vários dias. Ele menciona no livro dele aquela região. E nós estivemos lá. E o que acontece? Eu comprei esse livro e fiquei com ele guardado 10 anos, sem ler. Depois de 10 anos, eu tive coragem de ler. Por quê? Porque, na época, essa história de ET mal eu achava um absurdo tão grande que eu tive um certo preconceito. Mas eu comprei o livro e deixei guardado. Aí, um dia, eu fui ler. E aí eu me arrependi de não ter lido antes, cara. O livro é uma aula de pesquisa de campo. É uma aula de casos extraordinários. Você E pode aí, repetir o nome? o nome do livro é Perigo Alienígena no Brasil. Vou botar O aqui. autor é Bob Pratt. É editado pela editora da revista UFO. Você compra pela revista UFO. Quem gosta de trabalho de campo bem feito não pode deixar de ler esse livro. Esse livro é maravilhoso.
Agora, eu achei no livro um dado muito interessante, que vale, eu arrisco aqui o palpite. O que a gente encontra no livro? A gente encontra, eu não sei porquê, mas esse autor ele tinha predileção por casos de extrema agressão. Então, ele mostra no livro casos, pessoas que ficaram cegas, pessoas que perderam os movimentos dos braços, pessoas que tiveram queimaduras graves, pessoas que morreram. Ele mostra só casos graves de contato com esses aparatos ou com esses seres. Mas uma coisa me chamou a atenção. A maior parte, ou quase na totalidade, dos casos que foram graves, geralmente essa testemunha ela fugiu daquela luz, aquela luz que eles jogam, que a gente chama de luz sólida, aquela luz que nos abduz, que nos leva para dentro da nave. E outros casos em que as pessoas não fugiram daquela luz e acabaram sendo levadas para as naves examinadas, passaram por aquela experiência um pouco traumática, mas foram devolvidas em plena saúde, foram os casos que essas pessoas se deixaram levar por aquela luz. Então, isso me trouxe um racional de que talvez, quando esses seres jogam essa luz, na realidade é para nos proteger. Eles querem ter o contato, eles querem te levar para dentro da nave, ter um contato com você ou não, mas, acima de tudo, eles estão te protegendo da tecnologia, daqueles aparatos, daqueles objetos que pode danificar a sua saúde. Isso é só um palpite, né? Não tem número suficiente para você criar um critério estatístico, mas é um palpite bem coerente. Por quê? Todos que tiveram queimaduras graves, cegueira, problemas sérios de problemas de motor, de musculares, perderam os movimentos dos braços. Todas essas pessoas foram as pessoas que fugiram da luz. Os que não fugiram da luz, alguns foram até levados para as naves, examinados, devolvidos, e não aconteceu nada com a saúde deles. Então, me ocorreu de que talvez essa luz, eles podem fazer tudo com essa luz. Essa luz, há muitos anos que os ufólogos chamam de luz sólida. Ela é usada para te levitar, ela é utilizada para te levar para dentro da nave, ela é usada para te devolver para a tua residência. E talvez todas essas condições que eles manipulam essa luz, aliás, é dito que a forma mais sutil da matéria é a luz, a maior expressão mais sutil da matéria seria a luz. Por isso que eles usam a luz para tudo. Eles usam a luz para propulsão, eles usam a luz para curar, eles usam a luz para te manipular, para te carregar, para te levitar. Eles usam a luz para tudo. Eles devem ter um conhecimento que a gente nem sonha, do intercâmbio atômico. Eles conseguem mexer nos átomos da matéria num nível que eles conseguem manipular a luz. Tudo indica que é isso que acontece. Então, ficou aí esse palpite, esse racional de que talvez essa famosa luz sólida seja para nos proteger daquela tecnologia que pode nos causar muito dano. Entendeu? Faz sentido. Faz sentido. Mas a Zumira esse livro falou... eu indico. O livro eu indico. Eu já coloquei aqui para o pessoal, já mandei para o pessoal aqui, o pessoal comprar. A Zumira falou, os cães amam o Arthur. É a energia e amor que ele tem pelos animais. Caso Barroso, o Alessandro falou, Quixadá, a Ufologia Norte de Minas falou,
Essa região de Minas Gerais era pesquisada pelo saudoso Úvio Brandi Aleixo. Úvio Aleixo é um grande pesquisador, um grande mestre Jedi da ufologia. Foi uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso. Infelizmente, o legado que ele deixou não se traduziu, né? Me parece que tem alguns livros, algum material importante, mas esse é um dos grandes mestres, como foi só o Alessandro lembrou bem, o caso Barroso está no livro do Bob Pratt. É um dos principais casos do livro do Bob Pratt. É o caso Barroso, que o senhor Barroso recebeu uma luz e teve uma regressão mental que, em meses, levou ele a agir como um bebê. Parou de falar, parou de andar, a cognição dele foi para o espaço. Ele regrediu. Chegou a um ponto que até a pele dele se tornou tão fina quanto a pele de um bebê. Então, quer dizer, ele sofreu, não sei que nome a gente pode dizer, uma regressão mental, não sei. Difícil. O que a gente pode... A Zumira botou aqui. Pergunta ao Arthur, de todas as abduções que você conhece, qual foi a pior em termos de trauma psicológico e físico para o abduzido? Olha, me botou numa saia justa aí. Eu não conheço tantas abduções assim, mas, no geral, pelo que a gente conhece em termos nacionais e internacionais, no geral, as abduções elas deixam o trauma da experiência em si. Muito poucas vezes houveram experiências muito traumáticas, ou seja, os seres, se você for colocar uma estatística de muitos anos de notificações de abduções sérias, dificilmente você vai encontrar alguns casos muito traumáticos. Geralmente, o trauma é o trauma da própria experiência. Porque, veja bem, existe até uma analogia, né? Quando a gente persegue o urso polar de helicóptero, alveja ele com aquele dardo para ele dormir. Aí o helicóptero desce, vai lá, corta a unha, tira um pedaço da pele para fazer uma análise. Aí examina os dentes, aí tira sangue do animal, depois aplica o antídoto, entra no helicóptero e vai embora. E o urso sai meio grogue. Aquela experiência para o urso foi extremamente traumática, mas nós estamos fazendo para o bem dele. Então, fazendo essa analogia, é isso mais ou menos que a gente pode dizer. Você, às vezes, tem o trauma de ter estado dentro de uma nave, os caras te manipularam, enfiaram coisa no teu ouvido, no teu nariz, tiraram o esperma de você, entendeu? Às vezes inseminam as mulheres, é muito comum a mulher ser inseminada, aparece grávida da noite para o dia e tal. Ou seja, várias experiências são feitas e depois você é devolvida para a sua casa, para a sua vida. Ou seja, foi traumático? Foi extremamente traumático. Ainda mais se você lembrar de tudo. Geralmente eles mexem no teu cérebro para que você não lembre de tudo, ou não lembre de quase nada. Muita gente aí já foi levada várias vezes e nem lembra. Então, quer dizer, foi extremamente traumática, mas de repente está sendo feito pelo teu bem. Ou pelo bem da humanidade de uma maneira geral. Estão mexendo com alguma manipulação genética. Entendeu? Posso fazer uma pergunta, pessoal? Eu nunca fiz assim, estou morrendo de vergonha de fazer essa pergunta, mas como você falou uma coisa aí, eu estou fazendo uma outra viagem para Sedona porque todos os casos que assim, o presencial de energia alienígena eu senti foi em Sedona, assim, lugar incrível. Por isso eu quero voltar lá com um grupo para a gente fazer
né? É Vigília, Friburgo, o que né? for. É Hã? Friburgo? Não, não, Sedona lá no Arizona, Estados Unidos. Nova Ah, Friburgo foi o pico da Caledônia. É, lá no Caledônia é Arizona, que só. Friburgo. É, lá em Sedona não tem quase humano nenhum, né? É mais o desertão, assim, aquela terra vermelha. Vou contar uma coisa aí, eu quero saber se foi algum contato. Um dia eu fui pro quarto do hotel, na cama, quando abri o olho, eu estava na piscina do hotel. Isso aconteceu numa noite. Na outra noite, eu estava dormindo cansado, porque você faz rituais lá, né? Fui com a ordem esotérica, se conecta lá, animal do poder e tal. Aí eu falei, quero dormir. Aí eu dormindo, eu falei, por favor, deixa eu dormir, eu tô com muita dor, dói muito. Quando eu acordei, eu estava de joelho na cama, com o corpo todo torto. Eu falei assim, será que me devolveram de qualquer jeito? Fica aí. Mas assim, eu estava assim, de joelho na cama. Eu não me lembro, eu me lembro só de botar o edredom, porque o ar-condicionado. Agora, na outra noite, tu falou uma situação aí que eu acordei todo sujo. Será que essa sequência tem a ver com isso, com essas questões de experimentos e tal? Teria que buscar uma pessoa habilitada para fazer algumas sessões de hipnose regressiva De com você. regressão. É, pensei nisso também agora. Mas É isso. quando eu falei algumas sessões, é porque eu sou partidário de que quando se faz uma investigação através de uma hipnose regressiva, você não pode fazer uma regressão e já sair dizendo que a pessoa foi Ah, sim. abduzida. Não dá. Tem que, na minha opinião, no mínimo meia dúzia. Entendeu? Hoje, nos Estados Unidos, o maior especialista em abduções, talvez do planeta, se chama David Jacob. É um professor, tem vários livros escritos sobre esse tema. É a pessoa hoje, talvez no planeta, mais habilitada a falar sobre o tema. Para você ter ideia, ele só começa a considerar a possibilidade de que você foi abduzido realmente a partir da 25ª sessão de hipnose. Ele primeiro Nossa. faz uma anamnese completa para saber se vale a pena você ir para as sessões de hipnose, de regressão, e depois que ele aceita que você comece essa sequência de sessões, ele só vai começar a considerar que realmente você tem a possibilidade de ser um abduzido a partir da 25ª sessão. Eu digo isso porque aqui no Brasil, o neguinho faz uma sessão já diz que tu é abduzido. Entendeu? Então, eu prefiro o cara que é mais criterioso, né? Que é mais rigoroso. Então, o David Jacob é um grande exemplo desse tipo de coisa. Mas você estava. Entendi. A Zumira fez a pergunta aí. Eu recebi das mãos de um dos maiores pesquisadores da Argentina, que já faleceu, tem uns 3 anos que ele faleceu, se chamava Roberto Reynoso, era um dos maiores pesquisadores dos irmãos argentinos, e ele me deu de próprio punho um DVD com 5 casos que ele investigou. Esse DVD é maravilhoso. E entre esses casos, tinha um caso de um cego que estava atravessando uma rua de uma cidade argentina e alguém veio e pegou ele pelo braço como se quisesse ajudá-lo, né? Quando a gente pega uma pessoa com deficiência visual e ajuda a atravessar a rua, essa pessoa pegou no braço dele como se estivesse ajudando ele a atravessar a rua. E quando ele deu por si, ele estava dentro de um lugar, deitado em alguma coisa que ele falou que parecia uma maca de hospital, e tinham vários aparelhos ligados, e ele cego, ele percebeu tudo isso. E ele falou que tinha um aparelho que parece que estava escaneando ele.
e ele ouviu uma voz no cérebro dele que dizia: fique calmo, fique tranquilo, não vai passar nada com você. E a primeira coisa que ele perguntou: vocês me vão a curar? Falou em castelhano, né? Vocês me vão curar? E aí a voz chegou e falou para ele: não, ustedes têm que curar ustedes. Nós outros não vamos curá-lo. E aí ele ficou muito decepcionado, porque ele achou que os caras iam curá-lo. Mas aí ele aceitou aquela experiência e quando ele deu por si, ele estava num mato, descalço, sem sapato, deitado no mato, e ele ouvia barulho de carro, e aí ele percebeu que era um Naruto, né? Um Naruto é uma BR, uma estrada, e ele foi até a beira da estrada e alguém ouviu e o socorreu. E ele estava numa outra... Esse local que ele foi encontrado era numa outra cidade, a não sei quantos quilômetros daquela cidade original que ele foi atravessar a rua, entendeu? Então, não foi muito traumática essa abdução, mas foi interessante porque era o ponto de vista de um cego, era o ponto de vista de um deficiente visual. Então, muito interessante esse episódio, né? Você falou sobre regressão e contou esse episódio, que é muito legal. Eu lembrei de uma coisa. Quando eu fiz regressão e hipnose em relação a essas coisas, eu sempre volto a quando eu tinha 4 anos e sempre estou deitado com homens, ser humano mexendo em mim. Só que aí, juntando as coisas, eu sempre conto aqui nas lives, eu me lembro que foi quando eu estava brincando com meus irmãos e o meu irmão falou assim, ele olhou na janela e ele falou assim, tem dois homens lá de fora, capa preta e chapéu preto. Aí falou assim, ué, mas tá. Aí quando eu olhei, eu vi ele saindo da janela. Eu só me lembro de ter me cobrir, né? De ter me coberto assim, ficado quietinho e acordei no dia seguinte. Aí, de novo, o homem da capa preta voltou. Aí eu perguntando à família se aquilo era uma viagem minha. Aí minha mãe, Olha não, aqui, todo mundo se. Léo, só um minuto. Olha quem está aqui, ó. O bebezão aí. Seu lindão. Fala, Esse é o Billy ufólogo. dele. Cachorro ufólogo. Lindão. Já é um senhorzinho, né? Ele já tem 10, vai fazer 10 anos, já está um senhorzinho. Oi, Billy. Billy. Mas Seu lindo. muito retardado. Eu não levo ele no veterinário, não. Eu levo ele no psiquiatra. Divertido. E aí minha mãe contou, não, aí uma vez tinha um homem parado com roupa preta no meio do, que era assim, eram 3 quartos e a sala. E a gente foi procurar como é que ele entrou, comecei a gritar e as portas estavam abertas. Então sempre, só lembrando essa coisa de regressão, eu sempre vejo ser humano mexendo em mim, sempre vejo isso. Não vejo nada de ET, nada disso não. A Regina Perdão, pode falar. continuar. Não, pode falar. Não, você me lembrou aqui na Serra da Beleza, e inclusive está no meu Instagram e está no meu Facebook, uma senhora evangélica que não tem nada a ver com ufologia, não acredita em ET, completamente fora do contexto. Ela se hospedou aqui e durante a noite ela falou que percebeu como se algo tivesse descido em cima do quarto. Ela queria abrir os olhos, não conseguia abrir os olhos. Ela percebeu passos de 4 pessoas no quarto. Ela falou que ouvia uma voz, uma linguagem diferente, como se essas pessoas estivessem conversando. E ela sentiu que pegaram ela e viraram ela de lado e espetaram 2 agulhas, ou melhor, ela
sentiu 2 espetadas de agulha na coluna dela e ela tinha um problema crônico de coluna. Volta e meia ela ia parar travada na emergência de algum hospital, sempre sofreu com problemas de coluna crônico, problema crônico de coluna, e ela, a partir dessa noite, que eles viraram ela falou que sentiu pegarem ela, viraram ela de lado, deram 2 agulhadas na coluna dela, e ela não abriu os olhos, e ela teve todas essas sensações, e quando ela acordou no dia seguinte, nos outros dias é que ela foi descobrir que ela nunca mais teve nenhum problema de coluna. Ela estava completamente curada. Agora, esse depoimento tem um certo valor, porque é de uma pessoa que não tem nada a ver com ufologia, evangélica, daquelas ferrenhas, que veio passear aqui e teve essa experiência. E ela falou que no dia seguinte, no café da pousada, o pessoal falando que gostaria de ver o disco voador e tudo, ela falou: vocês não sabem o que eu passei essa noite. E aí ela contou essa história, e a gente gravou o áudio, e a gente fez uma ilustração e tal, e colocou o áudio em cima, e ficou muito legal. Ficou muito legal. Está no Instagram e no Facebook. Pode dar uma procurada aí. Gente, todas as redes sociais do Arthur estão aqui na descrição, embaixo do vídeo. É só ir lá, seguir o Arthur em todas as redes sociais dele. Eu tenho uma história parecida, Arthur. Eu estava no quarto e eu estava a mesma coisa, escutando como se tivessem pessoas falando, do lado de fora da janela. E aí eu levantava, não tinha ninguém. Aí voltava. Aí eu olhava, não tinha ninguém. De repente eu vejo uma bola muito forte de luz entrar no quarto, e aí eu fico de paralisia do sono. Só consigo mexer o olho assim, e nada se mexe. E de repente, acho que eles quiseram mostrar pessoas que desencarnaram da família, amigo da família, para não ter medo, e até depois um senhor de barba, para não ter medo, para não mostrar, né? E eu fui subindo na cama assim, e o teto se aproximando, e eu falei: eu vou morrer, eu vou ser esmagado. Eu só me lembro de abrir os olhos e quicar na cama, assim, sabe assim? Eu quiquei na cama e saí correndo. Mãe, eu tava te chamando. Deu uma paralisia do sono bem forte. A Regina falou: eu, hein? E o Alessandro botou: regressão biológica. Muito obrigado. Olha, a Luz Dado ajudou aqui com o super sticker. Muito obrigado. Obrigado por ajudar o canal. Já é sócio aqui já. Então, você conhece o Luiz? Ele também comprou um monte de ETzinho, camisas lá com você, do Círculo Fonte de Luz. É seu fã também. Alessandro, a regressão biológica que eu disse aí é sobre o caso Barroso, que fez a regressão biológica. Nossa, que história incrível. Qual é o nome do livro desse argentino? A Zumira está perguntando. Não é um livro. Ele me deu um DVD. Eu não sei se ele tem livro escrito. O nome dele é Roberto Reynoso. Em castelhano se fala Reynoso, mas eu acho que é Reynoso. Roberto Reynoso. Ah, não, Alberto Reynoso. Alberto Reynoso. É um pesquisador muito famoso na Argentina e que, infelizmente, faleceu há uns 3 anos atrás. É Alberto Reynoso. Tá aqui, tem até no LinkedIn. E tem no Instagram também. Tem aqui informações dele. Ufologia Norte de Minas. Billy, ufólogo canino. Zumira. Aí, que cachorrinho fofo. Aí o Alessandro botou, o focão. A Renata falou, que lindo, Billy. A Zumira, que beleza, acho que vou marcar uma consulta com os ETs para me curar de diabetes. Arthur, aqui está marcando para mim 1h50. Tá bom. Eu tenho que agradecer muito, a gente sempre está marcando, né? O nosso anel está aqui. Isso. O nosso anel que apareceu aqui do lado. Muito obrigado. Eu conheço você já tem alguns anos, né? Eu acredito muito no seu trabalho. E quem não teve oportunidade, vá assistir palestra do Arthur onde ele estiver.
vá à Serra da Beleza se conectar lá com os seres. Eu estou pensando, Arthur, se eu for, eu já vi lá os preços, né? Eu até mostrei aqui para o pessoal o seu cartaz, deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo aqui para as pessoas. Léo, são 2 cartazes. Um é o cartaz do evento e o outro é o cartaz do pacote. Então, eu mostrei do pacote e mostrei do evento. Mostrei os dois Isso. aqui, vou mostrar de novo, calma aí. Isso. Deixa eu pegar aqui. É esse aqui, né? Esse é o do pacote, né? Esse é uma agência de turismo que está apostando no turismo ufológico e vai trazer pessoas agora para a Serra da Beleza, independente do evento, né? Coincidentemente, a gente está estreando essa prestação de serviço nesse evento, mas nós faremos também pacotes de tour ufológico, vigília e um evento exclusivo para grupos. Também faremos em datas à parte dos nossos eventos oficiais. E tem esse aqui, né? Esse é o cartaz do evento. É importante dizer, Léo, que a gente vem construindo a psicosfera desses eventos. A gente já está há mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos fazendo eventos. Quando a gente começou, a gente tinha uma plateia aqui de 10 pessoas, 12 pessoas, 15 pessoas. Hoje nós temos uma média de público de 50, 60 pessoas. Esse do dia 24, ele sempre é recorde, né? Porque é o Dia Mundial da Ufologia. O ano passado deu mais de 90 pessoas, deu 85 pagantes, veio gente de Santos, de São Paulo, do interior de São Paulo, de Campos dos Goytacazes, da onde veio o Alessandro Irbazo, Juiz de Fora, vem gente como é que chama aquele lugar? Cubatão, veio gente da capital mesmo, de São Paulo, veio gente de Minas Gerais. Então, está vindo gente de várias regiões do Brasil, Espírito Santo, o pessoal está vindo do Espírito Santo. Então é o seguinte, esses eventos eles viraram um ponto de encontro de ufólogos, pesquisadores e pessoas interessadas nesse conhecimento. Então, agora, todos que vêm aqui ficam amigos, começam a fazer parte desse grupo e voltam sempre. Então, quer dizer, sem dúvida, eu afirmo que esse hoje é um dos eventos mais charmosos, mais bacanas da ufologia brasileira. Então, nós estamos fazendo. E o mais importante, né? Você não vem aqui só para assistir uma palestra. Você vem aqui para estar num sítio ufológico de altíssima incidência. Você, a qualquer momento, seja de manhã, você está acordando, seja à tarde, depois do almoço ou à noite nas vigílias, você pode ter uma experiência ufológica. Eu falo isso porque já aconteceu. Aqui é o único lugar que a palestrante foi interrompida porque um OVNI apareceu, cara. Coincidentemente, foi a Adriana Castro. Ela estava dando uma palestra, o público estava ali focado e, de repente, alguém gritou que estava aparecendo uma luz do lado de fora, levantou todo mundo, foi uma correria danada e a palestra foi interrompida por conta de uma luz que estranha, que poderia ser um objeto ou não, apareceu no meio da palestra. Então, não é incomum. Geralmente, aquela pessoa que menos espera acaba tendo a chance de ter uma experiência. Então, eu costumo dizer que esse evento é um evento de vivência. Você não vem aqui só para assistir uma palestra. E vou mais longe. Todo mundo que vem aqui é porque realmente está conectado ao fenômeno, teve algum tipo de experiência na sua vida. Contato. Algum contato, ou então simplesmente está vindo atrás de boa informação, entendeu? Porque aqui a gente prima por uma coisa, aqui não tem protagonismo,
ninguém é superstar de ufologia. Aqui o protagonista é o público, entendeu? Aqui é um ponto de encontro. A gente se encontra, confraterniza, troca experiências, troca informações. E o ponto alto, volto a dizer, são as vigílias. Então é isso. Eu acho que a gente está conseguindo criar uma tradição, né? Já virou um evento tradicional. Que bom. Arthur, no meu canal eu costumo deixar um espaço para a pessoa mandar uma mensagem e depois eu faço um corte e compartilho outra vez. Você quer mandar uma mensagem sobre ufologia no Brasil? Sim, só um minuto. Na hora da mensagem ele teve que sair. Então, enquanto isso, eu vou lendo aqui. Adorei o convidado, gratidão. O Arthur poderia intermediar a vinda do Riba Menezes para contar algumas experiências. Excelente live, parabéns ao canal e ao nosso querido Arthur, nosso amigo Arthur. Protagonistas são os UFOs. Eu pensei a mesma coisa, né? Os protagonistas são eles. Eles estão estrelando. Então pode deixar uma mensagem, Arthur? Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte: nós, como eu falei um pouco no início, nós estamos vivendo um momento que a gente tem que deixar de focar em pessoas. Na ufologia, nós temos que focar no fato UFO, no fato OVNI, no fato extraterrestre. Nós temos que focar no conhecimento que pode ser adquirido, porque você tem as experiências, a partir da experiência você começa a formatar um conhecimento, aquilo vira uma informação que alastra, que informa melhor as pessoas. O trabalho ele tem que ser baseado em evidência, ele tem que ser um trabalho que busque a raiz de todo esse fenômeno. Então, a mensagem que fica é essa: focar no fato, focar no conhecimento, difundir esse conhecimento, trocar muita informação e deixar um pouco de lado as pessoas, o estrelismo, os gurus, os superstars. Eu acho que hoje é um momento sério para o planeta, é um momento que nós que estamos nessa seara recebendo essa informação, vivenciando essas experiências. Muitos aqui que estão assistindo já tiveram algum tipo de contato, algum tipo de experiência. Nós temos obrigação de nos transformarmos em pessoas melhores para os familiares, para a nossa casa, para o planeta, para os animais, para toda a manifestação de vida que convive aqui conosco. E dentro dessa reflexão, eu acredito seriamente que esses seres que estão aqui há milênios, que já a grande maioria já não vem de fora, eles vêm daqui mesmo, de instalações ou de dimensões paralelas, aqui mesmo nesse planeta. Esses seres estão aqui porque nós somos a maior quantidade e diversidade de vida, tanto no nosso sistema solar, como em longas distâncias para dentro da galáxia. Nós somos a maior quantidade e diversidade de vida. Então, provavelmente, esses seres estão levando essa vida para terraformatar novos planetas em longas distâncias, ou seja, aquele clichê antigo que dizia que a Terra é um laboratório de vida. Acredito seriamente que realmente é um laboratório de vida. Nós provavelmente estamos levando vida para várias regiões da galáxia e do universo. Então, essa é a mensagem que fica. Nós temos que ter humildade, temos que ter reverência, temos que ter seriedade com esse assunto. Não dá mais para ficar servindo de escada para a gente que está procurando pedestal, entendeu? Nós temos que focar no fato,
focar nas experiências e transformar isso na boa informação. Então, acho que mais do que Muito isso seria obrigado. redundante. Eu acho que o que você falou é o que eu sempre acho, que eu sempre achei, e eu não tenho dúvida disso, que é sobre o laboratório de vidas. Um laboratório que fica estudando o tempo todo a gente, né? O pessoal aqui tá agradecendo. Aí o Fernando voltou. Arthur, poderia intermediar a vinda do Riba Menezes para contar algumas experiências aqui no canal? Sim, eu vou deixar o telefone do Riba com o Léo, aí basta ligar para ele, com certeza ele vai topar. Não, eu acho que eu já falei com ele no Instagram, ele disse que está passando por um processo aí e já vai responder. Vamos ver, mas eu vou entrar em contato com ele de novo. E ele falou assim, muito boa a vinda do Arthur ao canal, ele é um grande pesquisador, gratidão, gratidão. Eu vou dar um recado finalzinho antes de fechar aqui, gente, ó, quem quiser, todas as redes sociais do Arthur para viagem, tem tudo aqui na descrição, e só clicar e entrar em contato com o Arthur. E atenção membros, a Odete entrou aqui como membro do canal. Dia 23 temos mais uma aula aí, tem que se inscrever lá na aba comunidade. E não esqueça, gente, a viagem a Sedona, vamos ver os UFOs lá também, Sedona, março desse ano, e aqui em julho e junho, na Serra da Beleza. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, a gente sempre está conversando, eu sempre compartilho as suas programações e continue fazendo esse trabalho, filma para a gente ver aí e mostrar para todo mundo. É isso aí. Tá bom? Sendo possível, a gente vai tentando. Espero vocês aqui na Serra, dia 24 de junho. Eu esqueci 23 de e dizer. 24. 24 de junho. Mas não é 23 e 24? 23 e 24, isso. Mas 24 tá. é a palestra. Entendi. 23 é vigília, 24 palestra e vigília. Ok? Isso. Só para lembrar, dia 24 é São João, é o Dia Mundial da Ufologia e é o meu aniversário. Opa! Então vai ter uma festa junina. Vai ter bolo. Ó, tem que organizar uma festa junina nesse evento aí. Bandeirinha, barracas. Vamos embora aí para a gente fazer essa festa aí. Arthur, Ótima ideia. Poxa, no frio daquele, comer coisinhas de festa junina é muito bom. A live foi ótima, volte sempre. Muito obrigado, Arthur. Estamos juntos sempre. A gente sempre vai se falando aí. Pessoal aí que assistiu, muito obrigado. Bom final de semana para todos. Amanhã a gente volta a conversar aqui umas 3 horas da tarde de sábado. Beijo, pessoal. Valeu, Arthur. Tchau.